Então, na nossa reunião do GPEM de hoje, nós vamos falar de como elaborar um artigo científico. Então, eu sempre digo, eu trago alguns slides que eu já apresentei no mestrado, então alguns alunos que são do mestrado já viram esses slides, que fazer um artigo científico é como fazer um bolo, tá certo? Nós precisamos da receita, nós precisamos dos ingredientes, nós precisamos dos utensílios, e quanto mais nós fizermos bolo, melhor o bolo vai sair. Então, quanto mais nós construirmos, nós desenvolvermos artigos, mais nós vamos ter habilidades de produzir os artigos. Então, como construir um artigo? Sempre eu digo para os meus alunos que quando tu vai construir um artigo, já é importante que tu conheça qual é o periódico que tu vai submeter, porque senão o trabalho é duplo. Se tu constrói um artigo e depois tu vai escolher o periódico, tu vai ler as normas e tu vai ver assim, para esse artigo meu que eu fiz, que é um relato de experiência, esse periódico que eu quero submeter são 10 páginas, e o meu artigo ficou com 20 páginas. As normas do periódico que eu quero diz que um relato de experiência pode ter no máximo 10 referências, e eu coloquei 25 referências. Então, o que acontece? O trabalho é duplo, porque tu vai ter que refazer o artigo, diminuir o artigo, tirar as referências. Então, quando tu está pensando em construir um artigo, tu já pensa qual é o periódico que se interessaria por esse tema que eu vou construir. E aí, tu vai no periódico, lê as normas dele e vê naquela metodologia que tu vai seguir, quais são as normas para construir o artigo. E aí tu tem que ter uma base da escrita científica, né? Alguns dados importantíssimos, elementares, que nós vamos apresentar para vocês em cada sessão, e ter prática. Isto é, a primeira vez vai ser muito difícil, vai ser apavorante, vai ser como era antigamente, quando eu comecei na vida acadêmica, a gente usava máquina de escrever, né? E a gente escrevia e botava no lixo porque parecia uma porcaria. Hoje em dia nós temos o computador, nós apagamos tudo, e às vezes para te produzir um parágrafo, uma frase, tu leva muitas horas. Às vezes tu tem que ler muito para produzir um parágrafo, e num dia tu pensa assim, meu Deus, passei todo um dia só para escrever isso. Mas é assim, no início é assim, e depois a gente vai melhorando, vai tendo mais habilidade. Como dirigir, a mesma coisa. Então, a escrita científica é uma ciência de atividade coletiva. Hoje em dia, não se escreve uma pessoa sozinha para escrever um artigo científico, não existe. Hoje em dia, nós nos unimos, os nossos grupos de pesquisa, eles têm vários pesquisadores, cada um faz uma parte, não fica tão dura como vocês estão vendo essa figura ali, que escrever é um trabalho duro, né? Então, se é tão duro assim, vamos nos juntar com pessoas que tenham mais experiência, outras que tenham menos experiência, cada um colaborando na sua parte, nós conseguimos evoluir e nós conseguimos ajudar todo mundo. No início dessa reunião, hoje eu estava falando com as bolsistas de iniciação científica, nos artigos que a gente produz no meu grupo de pesquisa, nós sempre colocamos o professor orientador com o co-orientador, que são doutores, né, que têm mais experiência na construção da escrita científica, depois nós colocamos os mestrandos, e sempre nós colocamos bolsista de iniciação científica, seja eles remunerados, ou seja eles voluntários, porque eles ajudam, além deles aprenderem, eles ajudam. Por exemplo, eu tenho mais facilidade na escrita científica, porque há anos que eu estou fazendo isso. Em compensação, eu não tenho tantas habilidades nessas redes sociais, nessas coisas, até nas buscas, e os alunos têm, porque são de outras gerações. Então, cada um passa a sua experiência, e essa tarefa que é árdua, não fica tão árdua. Os métodos devem ser rigorosos e técnicas específicas. E, claro, que a linguagem é própria. Eu não vou escrever um artigo científico com um linguajar que eu me expresso diariamente, né? Então, a trajetória de um artigo, ele começa na preparação, e a preparação eu tenho que ter um problema de pesquisa, eu vou escrever algum artigo ou por exigência do meu mestrado, ou por exigência do TCC, ou porque eu quero publicar alguma coisa importante que eu faço na prática, então eu vou fazer um relato de experiência, aí eu vou escolher a revista, e eu vou ler as normas. Então, todo esse processo é o processo de preparação e construção. Depois que o artigo está pronto, eu tenho que fazer uma submissão, que também não é fácil. Então, esse processo editorial tem várias exigências, tem checklist, tem documentos específicos que eu tenho que me submeter para que eu faça a submissão do artigo. E, por último, depois que eu ultrapassar todas as barreiras, tem a avaliação por pares, porque os artigos que realmente são sérios, eles são avaliados por pares. Então, os pareceres são anônimos, e depois de um tempo, a revista te manda o parecer, exigindo alguns ajustes. Quando tu recebe o parecer de ajustar, tu fica contente, porque pelo menos a revista não recusou, né? Mas fazer ajustes não significa que o artigo vai ser aprovado, mas tu tem alguma chance ainda, do que quando já vem a resposta não recusado. Esse tema nós não temos interesse.
interesse. Por isso que é importante, na hora da preparação, ver se aquela revista publica tipos de temas que nós vamos submeter, porque se a revista nunca publicou alguma coisa referente àquele tema, provavelmente ela não vai ter interesse de aprovar o nosso artigo. Então, é importante que a gente olhe também quais são os últimos artigos publicados, o sumário das revistas, tudo isso. Então, escolher aonde publicar, nós temos que ver vários tópicos. Primeiro lugar, certo? As normas. Eu gosto dessa revista, eu vou publicar. Ou, eu não gosto dessa revista, mas a minha professora orientadora diz que o programa de mestrado tem que publicar os artigos em revistas quais B1 para cima, para que quando o programa for avaliado pela CAPES, ele pontue. Porque se ele for publicado numa revista que não tem qualis, ou que o qualis é baixo de B1, B2, B3, enfim, ou qualis C, não vai pontuar, certo? A mesma coisa que para o currículo. O currículo, quando vocês vão fazer um processo seletivo, eles vão quantificar quantos artigos vocês publicaram, em qual é o tipo de revista, como essa revista é indexada, ou se ela está dentro do qualis, qual é o qualis dela, certo? São indicadores. Outra coisa que é importante é ver a periodicidade. Se é uma revista que publica em fluxo contínuo, eu vou ter mais chances de publicar do que aquela do que publica um volume semestral, ou que um volume de 3 em 3 meses, trimestral, né? Olhar as últimas publicações para ver se o tema que eu estou submetendo é de interesse da revista, e aí já vem essa outra variável, a área de interesse, se a revista tem esse interesse, né, de publicar, e qual é o qualis dela, ou o fator de impacto, certo? Tudo isso é importante para a escolha. Que em cada periódico tem os artigos que eles vão aceitar. Então, que tipo de artigo que eu vou fazer? Que tipologia de artigo? Eu vou fazer uma pesquisa original? Ele vai entrar, então, nas normas de artigos originais. E ali, nessa seção, eles aceitam muitos artigos. Em compensação, se eu for fazer uma tipologia de um relato de experiência, tem muitas revistas que não aceitam relatos de experiência e tem outras que aceitam com um número bem limitado, 2 ou 3 artigos por número. Por quê? Porque dentro da pirâmide das evidências, né, e hoje, para quem eu dei aula hoje de manhã no mestrado, e eu sei que tem gente aqui que estava na aula, a gente falou da pirâmide de evidência, e os relatos de experiência se encaixam em opiniões de especialistas que estão na base da pirâmide, então eles não têm tanta validade como eu poderia dizer, de generalização dessa opinião, certo? Nós temos também artigos de revisões, então, existem vários tipos de revisões. A revisão mais simples é a narrativa, quase nenhum periódico que tenha um qualis bom aceita mais revisão narrativa, mas nós temos ainda a revisão integrativa, que alguns periódicos também não aceitam mais revisão integrativa, mas nós temos as revisões sistemáticas, que a maioria dos periódicos aceitam, mas também num número limitado. Depois nós temos a tipologia do artigo de reflexão, que esse tipo de artigo é feito por expert, né, porque precisa ter muito domínio para refletir sobre um tema. Também são poucos números, que nem todas as revistas que aceitam esse tipo de artigo. E nós temos um outro tipo de artigo que também cada vez mais as revistas não estão aceitando, que é a nota prévia. A nota prévia seria um tipo de artigo que não traz resultados, que traz só a introdução, traz como é a metodologia, traz como será realizada aquela pesquisa, que alguns pesquisadores fazem esse artigo de nota prévia para garantir a originalidade da pesquisa. Então, eu tenho com algumas mestrandas publicados nota prévia, mas são raros. E aí, uma ferramenta que existe para construção de artigos essa rede Equator, a network. Dentro da Equator, vocês vão encontrar checklists dos vários tipologias de artigo. Então, por exemplo, se tu vai fazer um ensaio clínico randomizado duplo cego, tu tem um checklist do que tem que ter o teu artigo. Se tu vai fazer um estudo observacional, tu tem um checklist do que o artigo de um estudo observacional tem que contemplar. E muitas revistas exigem na metodologia que tu coloque qual foi o checklist que tu seguiu para construir o teu artigo. Então, esses checklists ajudam muito quem não tem muita experiência para construir e até para checar se tu fez tudo que aquele artigo, no caso, precisaria.
Nesse Equator aqui, ele tem também a parte em português, tem a parte em inglês é maior, mas este vídeo é um vídeo muito interessante que eu recomendo que vocês vejam, porque é um pesquisador brasileiro que trabalha na rede Equator, se eu não me engano, ele trabalha na Inglaterra, onde ele fala da importância do Equator para a produção de conhecimento. Então, aqui vocês podem ver que traz várias línguas, de várias línguas, do alemão até o vietnamita, o português está aqui, e eles já traduziram alguns checklists para o português, outros ainda estão, no caso, em inglês, certo? Então, aqui vocês podem ver o delineamento, que seria a tipologia do estudo, né, com o guia de redação e o endereço eletrônico onde vocês podem acessar esse guia de redação ou checklist, que é a mesma coisa. Tá? E aí tu entra nesse checklist e aí vai dizer assim, por exemplo, a pesquisa tem que ter a parte da introdução, cada parte, o método, se você faz uma pergunta, você colocou o número de participantes, então ele é interativo, ele faz a pergunta para ver se tu fez, e se tu não fez, se tu te esqueceu, colocar aquele item que vai ser exigido. Para iniciar, então, a escrita do artigo, né, tu tem que ler muito, ler muito. Às vezes os meus mestrandos entram e querem já sair escrevendo. É impossível tu sair escrevendo. Tu tem que, com essas figuras, ler muito. Às vezes tu lê um dia inteiro para escrever um parágrafo. Então, lembrar que o texto vai passar por avaliação de pares. Então, esse teu texto, além de o crivo daquela professora que tem um grau de titulação maior que o teu, que vai te orientar, além disso, pode escapar coisas para elas e o teu artigo vai ser enviado pelo periódico para experts daquela temática para ser avaliado. Pensar sobre a possibilidade que esses pareceristas podem te enviar um parecer que não é favorável e tu vai ter que revisar e tu vai ter que, não vai te desestimular, foi negado, então eu vou engavetar o meu artigo. Não, às vezes nós submetemos 5 vezes, professoras que estão aqui sabem, para que o artigo seja no 5º periódico que tu submeteu, que ele seja aceito. E aí tu vai refinando, né? E refletir sobre os pareceres que tu recebe, não quando se ele é negado, tu desistir, eu não quero ver porque eu fiz uma porcaria, não quero. Não, vamos melhorar, vamos ver. São olhares de outras pessoas de certos aspectos que a gente não se deu por conta, que o teu orientador não se deu por conta, ou que vocês mesmos não se deram por conta, certo? Então, a escrita do manuscrito vai exigir uma linguagem correta, um texto claro, objetivo, preciso e comunicativo. Nada de tentar colocar palavras rebuscadas. Hoje em dia, quanto mais claro, quanto mais comunicativo, mais preciso, mais chama a atenção, mais as pessoas leem. Não tem mais aquelas palavras difíceis que ninguém entende e que vão ter que procurar, não são aceitas num artigo científico. E qual é a estrutura que um artigo científico tem que ter? Aqui está a receita do bolo. Aqui essa é a receita do bolo. Todos os bolos vão ter seus ingredientes, né? Só que vão mudar. Alguns vão ser, por exemplo, de laranja, outros vão ser de chocolate. É a mesma coisa que a tipologia deles, o método vai ser diferente. Agora, todos eles vão ter que ter o título, todos eles vão ter que ter o resumo, todos vão ter que ter os descritores que os identificam das bases de dados, todos eles vão ter que ter uma introdução. O método aí é que vai mudar. Então, nós podemos ter um relato de experiência, nós podemos ter um estudo observacional, nós podemos ter um estudo experimental, né? Aí vai mudar, mas os itens são os mesmos. Nós vamos ter que apresentar os resultados, nós vamos depois ter que discutir esses resultados e, por último, nós vamos ter que concluir ou fazer as considerações finais, que é a mesma coisa. E, por último, citar as referências que embasaram o nosso artigo. Então, o título, cada vez mais, nós temos que ter criatividade, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter rigor científico, porque o título tem que fechar com o objetivo de pesquisa e com alguma parte do método, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa qualitativa, eu posso usar algumas terminologias subjetivas no título, enquanto que eu for fazer uma pesquisa quantitativa, já vai ser diferente. Às vezes, o próprio método, ele faz parte do título, por exemplo, o título do tema, que contemple o objetivo e depois 2 pontos. Por exemplo, o método misto, né? Eu agora lembrei de um artigo que a Denilce, que terminou seu doutorado, que está aqui na reunião hoje, colocou 2 pontos, método misto, porque o método misto é um método que tem sido cada vez mais usado, está numa crescente e ele vai chamar atenção. Então, tem que ter criatividade para que chame a atenção das pessoas, né? A maioria dos periódicos exigem até 15 palavras no título, né? Então, não adianta aqueles títulos enormes, não, tem que ser sucinto e que atenda ao objetivo. Pode ter ponto de interrogação? Pode. Olhem aqui, ó, uma revista que é a Latino-Americana de Enfermagem, a revista que tem um fator de impacto maior no Brasil na área da enfermagem.
Olha aqui, ó, um artigo publicado em 2019, o título era: quanto tempo antes da admissão hospitalar surgem os sintomas de descompensação de insuficiência cardíaca? Esse artigo não é da nossa equipe de pesquisa, mas eu selecionei por quê? Porque se acha que não pode ter ponto de interrogação, e pode uma revista que é Qualis A1, certo? E que tem fator de impacto, publicou esse artigo com ponto de interrogação, porque chama a atenção. Ah, quanto tempo antes da admissão é que surge? Ah, eu vou ler, entenderam? Então é um título que chama a atenção e que está alinhado com o objetivo. O objetivo, o resumo, ele pode ser da revista estruturado ou não estruturado. O que significa estruturado e não estruturado? Estruturado é aquele que cita os subtítulos. Objetivo, método, resultado, conclusão, Mas tem revistas que optam em resumos não estruturados. O que significa isso? Não estruturado não significa que o resumo seja uma bagunça que eu vou botar o que eu quiser. Significa que eu vou colocar, sim, o objetivo, mas eu não vou botar o subtítulo, que eu vou citar sobre o método, mas que eu não vou botar o subtítulo, que eu vou trazer alguns resultados, os mais importantes, e que eu vou concluir, certo? Não se deve colocar no resumo siglas, certo? Exceto as que são reconhecidas internacionalmente, citações de autores, de preferência não coloquem o nome da instituição, façam o campo de estudo genérico, certo? Um hospital da região sul do país, não o hospital tal, porque senão muitas revistas entendem que tu está fazendo propaganda para aquela instituição, né? E de preferência não também o ano de coleta dos dados, deixa para colocar lá no método. Então ele deve ser redigido num parágrafo único, entre 150 a 200 palavras, a maioria dos periódicos exige. Então, aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de um resumo de um periódico estruturado, onde traz o objetivo, método, resultados, conclusão, separadamente. Às vezes, a revista exige um resumo estruturado, mas em parágrafo único. Então, quando termina o objetivo, já começa o método, já começa os resultados, certo? Então, o objetivo deve ser claro, conciso, descrito no tempo verbal e no infinitivo. O método deve conter o tipo de estudo ou tipologia, a amostra, as variáveis, o instrumento e o tipo de análise. Os resultados, ele deve ser conciso, informativo e apresentar os principais resultados descritos e quantificados quando for pesquisa quantitativa, inclusive características dos participantes e análise final. E a conclusão, muita gente não sabe fazer conclusão e acaba enrolando. A conclusão deve, obrigatoriamente, responder ao objetivo. Se o objetivo foi identificar os sinais e sintomas da descompensação da insuficiência cardíaca, lá a conclusão deve trazer os sinais de descompensação, porque o objetivo era quantos dias antes deveria internar o paciente, 7 dias antes da procura pela emergência e a piora da dispneia que leva o paciente à emergência. Posso fazer um comentário, Rita? Deve. Tá, daí tu toma uma aguinha, descansa. Gente, assim, ó, o título e o resumo, né, de um artigo fazem toda a diferença, até para o editor decidir se ele vai ou não encaminhar para os revisores, tá? Então, geralmente o editor vai dar uma lida, né, ou a gente coloca na carta de apresentação para a revista, né, quais são os resultados ou o que tem, mas o resumo é que quando as pessoas decidem se elas vão ler o artigo, e isso começa pelo editor. Então, ele tem que trazer uma ideia geral do estudo, tem que conseguir chamar atenção para os principais resultados, né, e tem que fazer essa conexão, né, entre todas as partes, e que nem a Rita falou, a conclusão não pode ser aquilo que eu espero, né, ou uma coisa dizendo assim, por isso a enfermagem é importante dentro da UTI. Não, se tu não avaliou, tu não pode dizer isso como conclusão naquela, né, nessa ótica do estudo. E daí, uma coisa que eu tenho percebido é que, assim, eu tenho voltado muitas vezes no título, no objetivo, né, porque às vezes as pessoas falam, prof, mas assim vai ficar repetido. Não importa que fique repetido, mas tem que ficar igual, sabe? Eu acho que às vezes a gente não, o mesmo objetivo que está no resumo não está no texto, e a gente não responde, né, na discussão e nas conclusões, assim. Então, às vezes, usar o mesmo verbo é importante, porque um pouquinho que eu mudo do verbo, um pouquinho que eu quero mudar para dizer que não vai ficar igual, às vezes eu posso estar dando um sentido diferente para a questão, né? E a questão do título que a Rita falou antes, assim, por que quando uma pergunta pode ser um título interessante, só que daí eu tenho que responder essa pergunta, né? É importante que esse seja o meu resultado principal, e que daí as pessoas queiram ler o meu estudo, porque eles vão encontrar a resposta para essa pergunta, né? E também pode ser, às vezes, coisas engraçadas, né? No sentido de, ou controversas, que a gente justamente quer chamar a atenção. Mas é importante que a gente faça essa discussão, né? Em relação
aquilo que a gente propôs no título, né? E é que a gente responda bem adequadamente os objetivos. Obrigado, Karine. É importante esses comentários, porque eu estou correndo um pouco, eu acho que vocês perceberam, devido ao adiantado da hora, né? Mas vamos tentar fazer mais rápido para finalizar, e se quiserem retornar na próxima reunião, a discussão a gente pode. O tópico dos descritores, atualmente, ocorreu um fato que é bem legal, que o DEX atualmente se juntou ao MESH. Antigamente, a gente primeiro consultava o DEX e depois o MESH. Hoje em dia, vocês entram no DEX e o MESH já está junto. Então, vocês têm que selecionar os descritores que, na realidade, quando as pessoas procurarem na base de dados o artigo de vocês, vão cair no artigo de vocês. Então, tem que ser aqueles descritores que retratem o tema que o artigo de vocês está abordando, né? Então, por isso é muito importante a descrição, a busca dos descritores que realmente representem o trabalho de vocês, tá? Em relação à introdução, eu sempre digo para os meus alunos que ela tem que ser em forma de funil. O que significa forma de funil? Ela tem que começar pelo genérico, pelo tema geral da pesquisa e ir afunilando. Então, tu começa com a relevância científica do tema, não dizendo assim, ó, nos primeiros parágrafos não tem que ter opinião de vocês, não é, porque para mim é importante, não. Vocês têm que trazer a relevância científica do tema na voz dos autores, certo? Uma introdução não precisa ser longa, uma introdução de um artigo é uma folha A4 ou no máximo uma folha e meia. O que importa é a quantidade de referências que tu cita. E eu sempre digo para os meus alunos que estão começando, porque eles não sabem, mas quantas referências, professora, tem que citar? Eu digo, olha, 7 é o mínimo. Agora, se tu conseguir citar 8 ou 11, vai ficar muito bem. Quanto a introdução ela for mais sucinta e mais autores tiver, melhor ela foi feita, tá? Não existe introduções longas. Elas têm que introduzir o tema, trazendo a relevância, e essas referências devem ser atualizadas dos últimos 5 anos, mostrar a importância da lacuna do conhecimento, e aí, lá no final, tu vai justificar a escolha do tema. E aí, a tua justificativa pode ser pessoal, né? Mas sempre, preferencialmente, usando a terceira pessoa, sempre o autor, né? Claro que existem artigos de pesquisa qualitativa que se usa a primeira pessoa, eu ou nós, mas, de preferência, a maioria da escrita científica é em pessoal, com ele. E, finalizando, vocês vão finalizar que aquele contexto de relevância vai levar aquela justificativa e vai finalizar pelo problema de pesquisa. E a última, no caso, linha, se o artigo não pedir para tu botar o objetivo separadamente, porque alguns artigos pedem para que a introdução seja separada do objetivo, outros, a maioria, incluem dentro da introdução o objetivo. O objetivo deve ser a última frase, então, trazendo o objetivo. E como problema de pesquisa, eu não vou me aprofundar nesse tópico, eu mandei para vocês um artigo que fala vários tipos de perguntas de pesquisa, desde a PICO, a PCC, vários tipos de pesquisa, vários tipos de problema, que vai depender da tipologia que tu vai usar. Se tu vai fazer um ensaio clínico randomizado, tu vai usar pesquisa PICO. Se tu vai fazer um scope review, tu vai usar pesquisa, a problema de pesquisa PCC, certo? Então, nesse artigo, vocês podem ler e aprofundar. E é esse artigo aqui que eu mandei para vocês, tá? Recuperação da informação em saúde, construção de modelos de estratégia. Então, aqui, ó, ele mostra no resumo quantos tipos de pesquisa existem que tu pode usar na área da saúde, tá? E aqui nós temos aquela mesmo artigo da revista latino-americana, o autor começa já com o problema de pesquisa, depois ele traz a lacuna de conhecimento e finaliza com o objetivo. Às vezes, dependendo muito da escrita do pesquisador, às vezes ele prefere já começar pelo problema, mas o importante é que se encontre o problema dentro da introdução, a lacuna do conhecimento e o objetivo. Vocês podem ver aqui pelo número em Vancouver, que ele citou 11 autores, e a introdução é isso daqui, não são muitos parágrafos, tá? Então, aqui está o problema, aqui estão os estudos que ele trouxe, a lacuna do conhecimento e o objetivo. Quanto materiais e métodos, né, eles têm que ter essas variáveis dentro. Às vezes, os periódicos pedem para separar por subtítulos, e tem outros que pedem para tu fazer em texto corrido. Tu tem que começar dizendo qual é a tipologia, o tipo de pesquisa que tu está desenvolvendo, o local onde foi desenvolvida, a população, que são as pessoas, que os grupos estudados, ou, enfim, a população seria o bolo, e a amostra seria a fatia do bolo, né? O número que tu analisou, os critérios de inclusão e exclusão, para tu
selecionar essa amostra, as variáveis do estudo que foram estudadas, os instrumentos que tu usou para a tua coleta de dado, o período que foi feita essa pesquisa, a coleta de dado, que forma que tu fez essa coleta, quais foram as etapas, a análise dos dados e os aspectos éticos. Então, pode ser escrito em texto corrido, tendo todos esses, ou em forma de tópicos, tá? Então, aqui nós temos, em texto corrido, aquele mesmo artigo que eu trouxe o título, onde no primeiro parágrafo traz que é um estudo transversal, traz já o campo de ação, ó, um complexo hospitalar localizado no sul do Brasil, com a população e os critérios para escolha. Aqui falou da amostra no segundo parágrafo, o período que foi em 2017 e o instrumento que eles usaram, tá aqui, ó, segundo. Depois, no terceiro parágrafo, vem a coleta de dados, a organização, como eles organizaram esses dados, e a análise, como foi feita. E, por último, os aspectos éticos. Depois, o outro tópico são os resultados. Aí, os resultados devem descrever somente os resultados, sem citar referências, interpretações ou comparações. Existem periódicos que deixam tu colocar os teus resultados junto com a discussão, mas cada vez está sendo mais... a maioria dos periódicos pedem para tu colocar os resultados num item e a discussão no outro. Então, quando eles pedem para tu colocar só os teus resultados, tu não vai trazer nenhuma referência bibliográfica. Por quê? Porque são os teus resultados. Tu vai deixar para discutir com os outros estudos existentes no item da discussão. E nem interpretações tu vai fazer, tu simplesmente vai apresentar nu e cru os teus resultados. E outra coisa, se tu optar em descrever eles descritivamente, tu só apresenta eles descritivos. Agora, se tu vai apresentar, se for uma pesquisa quantitativa em forma de gráficos ou tabelas, tu não descreve depois o que já a tabela apresenta ou o gráfico apresenta. Quem está começando, geralmente no TCC, muitas vezes ele quer explicar bem para a pessoa, então ele apresenta um gráfico, apresenta uma tabela e depois descreve tudo de novo que a tabela e o gráfico já apresentou. Quem consome a pesquisa são pesquisadores, são aquelas pessoas que estão estudando aquele tema, eles vão ler, eles vão entender as tabelas e os gráficos, então não precisa duplicar as informações. Na discussão, como diz a palavra, discussão não é um monólogo, não é só eu apresentar meus resultados, é apresentar, voltar os meus resultados e comparar meus resultados com outras pesquisas existentes já publicadas. Então, eu posso tanto contrariar as pesquisas existentes, olha, o meu resultado foi esse, enquanto que lá as outras pesquisas que foi feita na Turquia, que foi feita, por exemplo, na Grécia, ou que foi feita na Itália, deram outros resultados, mas para a nossa realidade deu esse. Então, eu estou contrariando e estou mostrando que aqui é diferente. Ou os meus resultados foram semelhantes, né? Olha, esses resultados que eu encontrei, eles vêm ao encontro é confirmar aquilo que pesquisas feitas no Canadá, na Austrália, e aí eu cito quais foram as pesquisas também encontradas, né? Então, tem que enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo, tem que comparar com resultados com outros estudos atuais, tem que apresentar possíveis explicações para os resultados, aí sim, eu posso, como pesquisador, posso inferir que tal resultado deve-se a que foi a coleta de dados feitas em um período difícil de pandemia, onde as pessoas não poderiam, a nossa amostra foi pequena, porque muitos estavam na linha de frente, não puderam participar, eu posso inferir certas coisas. E apresentar também as limitações do estudo. É importante que tu reconheça que nunca uma pesquisa ela é isenta de viés, sempre vai ter alguma limitação. Então, é preferível que tu traga as limitações do que te apontem as tuas limitações. E, por último, para finalizar, não menos importante que todas as partes, a conclusão. A conclusão, ela tem que responder aos objetivos. Vocês se lembram daquele artigo que eu mostrei lá no início, da admissão do paciente? O objetivo era identificar os sinais e sintomas de descompensação da insuficiência cardíaca e o tempo de duração até a admissão da emergência. Olha como é que eles fizeram a conclusão. O conjunto de sinais e sintomas constitui-se por tal, 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 tal. Dentre estes, a dispneia é o sintoma mais prevalente e decisivo. Nesse sentido, os resultados, então, aqui, ó, desculpa, e o paciente busca o serviço de emergência hospitalar, levando aproximadamente 3 dias. Então, eles estão, na conclusão, responde quais são os sinais e sintomas e responde qual é o tempo, né, que esse paciente tem até a admissão. E, por último, então, vejam que a conclusão pode ser um parágrafo, pode ser 2 parágrafos, a conclusão de uma revista importante foram 2 parágrafos, porque no segundo parágrafo ele traz que, nesse sentido, os resultados podem subsidiar intervenções educacionais personalizadas com o objetivo de auxiliar os pacientes e familiares.
Então, para finalizar, infelizmente nós hoje não vamos poder ter discussão, porque nós já passamos 7 minutos do nosso horário, mas é um longo trajeto e árduo, né, para se conseguir um artigo para publicação, mas esse caminho ele pode ser menos árduo se a gente trabalhar em equipe para poder trazer uma pedra comum se transformando num diamante. Seria isso que eu teria para apresentar para vocês hoje, na reunião de hoje. Deixa eu fazer 2 considerações, Rita. Eu sei que tu não. gosta de cumprir o prazo. Mas os resultados geralmente têm uma sequência de tabelas que devem apresentar. Então, geralmente, por exemplo, a tabela 1 é uma descrição da amostra, né, de quem vocês pesquisaram, né? Depois, tu traz alguma questão estatística, e a terceira ou quarta tabela é uma tabela de associação, digamos assim. Ou, por exemplo, se é uma revisão sistemática também, vai ter uma sequência de tabelas que vocês vão apresentar. E outra coisa que se cobra hoje, geralmente os revisores falam, é que o primeiro parágrafo da discussão, ele responde teu objetivo também. Então, ele vai fazer um apanhado dizendo, olha, nós encontramos no nosso estudo essa prevalência de infecção pós-cirúrgica, sei lá, se esse era o objetivo. Então, ele tem que começar discutindo o teu resultado principal e depois ele vai ponderando outras coisas, tá? Então, vocês vão ter que estar sempre recheando, né, a resposta para esse objetivo que vocês se propuseram a investigar. Né? Com certeza, nós poderíamos ficar aqui vários minutos ou até horas discutindo, mas creio que a nossa gravação vai ficar no YouTube agora e nós vamos publicar, né, em forma de carrossel, né, Stephanie, os tópicos mais importantes. E se vocês acharem necessário, na próxima reunião, a gente pode discutir mais alguns aspectos. Seria isso, Karine, eu vou encerrar devido ao nosso adiantado da hora, certo? Muito obrigado pela participação de todos e vou parar a gravação agora e nós nos encontramos no próximo mês. Muito obrigada.